E aí, galera? Eu sou o Lucas. Hoje eu estou aqui para vocês para apresentar programação orientada a objeto, que é de uma disciplina que eu faço, que é programação orientada a objeto. O nome é igual. Eu sou aluno da Universidade Estadual do Ceará. Então, hoje eu vou apresentar para vocês alguns conceitos. Agora eu vou apresentar os objetivos dessa minha apresentação, que é qual? Introduzir os paradigmas orientados a objetos, explicando sua origem e evolução. Apresentar os principais conceitos e características que definem a programação orientada a objetos. Em terceiro ponto, explorar os elementos fundamentais do PO, como classe, objetos, atributos e métodos. E meu último ponto é explicar os quatro pilares do PO: abstração, encapsulamento, herança e poliformismo, e suas importâncias. Beleza. Vamos começar aqui a partir da origem. Os paradigmas de programação surgiram conforme a necessidade de organizar a estrutura, estruturar melhor o desenvolvimento do software. Antes de 1950, ainda utilizava muito através de válvulas, maquinários, cartões perfurados. Ainda não tinha um software onde você quisesse passar instruções lógicas e ele tivesse um maior potencial, baseado na ideia de comandos sequenciais que modificam o estado do programa, inspirado na lógica matemática e nas primeiras máquinas computacionais. Alguns exemplos disso, dessas linguagens que surgiram através dos paradigmas, foi o Assembly, o Fortran, o COBOL, o C. Continuando, vamos entender cada um desses paradigmas, que são funcional, o lógico, o declarativo, o imperativo, o orientado a eventos e o orientado a objetos. Beleza. O funcional funciona como? No paradigma de programação funcional, o uso das funções é um destaque. Daí é seu nome. O problema é dividido em blocos e, para sua resolução, são implementadas funções que definem variáveis em seu escopo e retornam alguns resultados. Beleza. Principalmente quando você está introduzindo em linguagens não orientado a objeto, você vê muito bem esse funcionamento. Como você vê em C. C você tem que criar uma função e chamar a função da maneira lá na parte central do seu programa. O lógico, paradigma lógico é um tanto distinto dos demais paradigmas. É derivado do declarativo, fundamentalmente é utilizado formas lógicas simbólicas com padrões de entrada e saída. A partir daí realiza interferência para produzir os resultados. Beleza, aqui é simples. Aqui eu crio uma condição e se essa condição for atendida, ele me traz um resultado. A gente vê muito isso na questão de um se, de um if e de um else. Ele funciona dessa maneira. Continuando, eu tenho um declarativo. Os paradigmas declarativos, por sua vez, focam mais no o que deve ser envolvido do que necessariamente em como. Isso deve ser feito, sendo assim, um nível de abstração maior. Ao passo que a pessoa, que o programa tem a preocupação em descrever determinada sequência lógica, o qual o resultado esperado. Logo, o foco deixa de ser esse resultado e deve ser computado. Beleza. Um imperativo funciona como? O imperativo pode ser conhecido também como procedural ou estruturado. Também é chamado de paradigmas. Esses paradigmas, eles são um tipo de construção. As instruções devem ser passadas ao computador na sequência que deve ser executada. Vários tipos de linguagem de programação suportam esse tipo de paradigma. O que é isso? Ele vai seguindo regralmente as instruções. Ele leva uma sequência. O que você colocou em primeiro vai ser lido em primeiro, em segundo e terceiro. Ele vai sempre levando isso. O que torna um modelo até um pouco mais limitado. Então a gente tem um orientado a eventos. Como funciona o orientado a eventos? Beleza. Os paradigmas orientados a eventos é usado por toda a linguagem de programação que tem o uso de recursos gráficos, como jogos, formulários. Dessa maneira, a execução do programa se dá à medida de determinados eventos são disparados pelo usuário. Portanto, quem usa é responsável pelo momento que o programa é executado. Beleza, aqui é simples. Quando eu fizer uma ação em um botão, como exemplo, ele vai me gerar uma consequência, que isso é executado por mim mesmo. Por isso ele é orientado a eventos, ele traz um evento quando você tem uma ação. Imagina uma caixa de formulário. Uma caixa de formulário que precisa ser preenchido pelo usuário. Os eventos descritos no código fonte serão executados à medida que se realiza o preenchimento dos campos solicitados. Além disso, ocorrem execuções também quando decide enviar os dados clicando no botão de envio. São eventos que disparam outros eventos. Então é muito simples entender essa aqui. A partir da sua ação em um determinado campo que está liberado para você, ele gera o quê? Gera um evento a partir daquilo. E beleza, antes da gente entrar na parte do PO, eu queria só lembrar um pouquinho
da história, como foi, de forma breve. Beleza, como foi a evolução do paradigma estruturado para se tornar um software mais próximo do mundo real? Beleza. Lembra que o paradigma surgiu ali na década de 50? Então, em 60, primeiras ideias surgiram para a linguagem com a Simula, projetada para a simulação de objetos reais. Você vê que aí já começa a querer introduzir essa ideia e começa a tentar abstrair ainda mais as questões do mundo para trazer para a tecnologia. Lá pelos 70 e 80, a Smalltech aprimorou o conceito e influenciou outras linguagens. Beleza, então o que ele fez? A partir do que ele tinha em 60, a Smalltech ela aprimorou, começou a trabalhar em cima daquilo e fez o que? Nos trouxe o que hoje a gente chama de orientação a objetos. Quais são as linguagens mais famosas que utilizam orientação a objetos? São C++, C Sharp, Java, Python, dentre outras. Beleza, então agora vamos para o nosso sexto ponto, a orientação a objetos. O PO. Esse paradigma é bastante conhecido, foi popularizado na década de 90 com a linguagem de programação Java. Pronto, orientação a objetos em Java, basicamente atrelado, é a mais famosa nesse requisito, mas não é a única que trabalha com programação orientada a objetos, mas é a mais famosa. Ao permitir a programação de múltiplas plataformas de uma mesma maneira. Mais para frente, vocês vão observar outro pessoal explicando melhor como funciona essa multiplataforma do Java, que é o que? Programar algo aqui na linguagem Java que vai funcionar em várias outras plataformas, independente do sistema operacional. Pode ser Windows, Linux, macOS, ele vai funcionar. O que não era possível realizar tal tipo de trabalho. Então, o Java ele conseguiu mudar todo o campo da programação, fazendo ela se tornar mais simples, de certa forma, porque se você programar uma coisa, funcionaria para todas as outras. O paradigma orientado a objetos surgiu como uma grande aposta para resolver gargalos da indústria do software, como produzir programas de forma mais rápida, com maior confiabilidade e um custo menor. Para isso, buscou-se apoiar nas características de classe, objeto, ao tentar retratar a programação tal qual se enxerga o mundo real. Beleza, então foi isso que ele fez. Ele quis trazer o que tem no mundo real para cá, definindo ele como classe e objeto. E a gente vai ver isso agora. Beleza. Então a gente entendeu agora que o objetivo da programação orientada a objeto é trazer o que tem no mundo real para o mundo digital de forma abstraída. Ou seja, aproximar o mundo lógico da programação ao mundo que vivemos. E como fazer isso? Simulando o mundo real dentro do computador. Beleza, com isso a gente entende o seguinte, que a gente vai trazer aquilo que a gente vê no cotidiano, um exemplo, um carro, tentar abstrair o suficiente para a gente desenvolver um software que atenda aqueles requisitos. Beleza. E quais são essas principais características? Ele é do PO, ele é dominante nos dias atuais. Todo programa robusto, funcional, ele tem programação orientada a objeto envolvendo ele. Substitui técnicas de programação procedural, estrutural. Então você vê que agora não tem mais aquela questão de ter que esperar lá o começo do código executar para ir seguindo. Aqui não. Como ele é orientado a objetos, você tem mais versatilidade para utilizar suas classes e objetos e métodos. Fornece um mapeamento direto entre o mundo real e as unidades de organização utilizadas no projeto, beleza? Foca em objetos que encapsulam dados e comportamentos. Aqui já entra na questão de segurança. Você vê que ele também trabalha a questão de segurança. A gente vai ver todos esses seus pilares do PO lá para o final da minha apresentação, que é o quê? Que vai ser através das classes, vai ser o encapsulamento, a herança, o poliformismo. Beleza? Então vamos entender aqui. Como é essa questão de abstrair, Lucas? Como assim abstrair? Beleza. Aqui a gente tem o seguinte: a gente tem um exemplo do mundo real, onde a gente tem uma casa, tem uma pessoa e tem um carro. Beleza, esse é o nosso cenário do mundo real. Se a gente começar a abstrair tudo isso, a gente consegue chegar numa espécie de esquema. O esquema funciona como? Beleza, ele tem uma casa e o nome da pessoa é Victor. Se ele tem uma casa, ele mora, não é? Porém, o Victor também dirige. Então a gente começa a entender que o PO, ele junta essas questões e começa a desfragmentar no software. Então aqui a gente teria como fosse o objeto casa, teria o objeto Victor e o objeto carro. E são métodos. O Victor ele pode morar na sua casa, ele pode dirigir. Se ele for destrinçar mais, ele vai saber que ele pode abrir a porta da sua casa, ele pode ligar o seu carro e assim por diante. Beleza, elementos do PO. O PO é então uma divisão simples, que é o que? Classe, objeto, atributos e métodos. Vamos entender cada um deles. Classe representa um conjunto de objetos com características afins. Beleza. Então a classe ele vai englobar todos os objetos dentro dela. Ok, objeto que vai estar dentro da classe é quem? O objeto representa a representação computacional de algo do mundo real.
concreto ou abstrato. O objetivo é a instanciar a classe. Beleza, eu tenho uma classe, então eu preciso agora abstrair, instanciar o geral da classe no meu objeto. Um exemplo seria o objeto pessoa, que aí a pessoa chegaria nas questões do atributo, representa as características do objeto. Pessoa, quais são as características de uma pessoa? Ela tem nome, ela tem idade, ela tem altura, tem um sexo, dentre outras coisas. E métodos, representa comportamentos e ações funcionais do objeto. Beleza. Se agora eu já sei que a pessoa ele tem nome, tem peso, tem idade, tem sexo, o que ele pode fazer? Um método que a pessoa pode fazer é o quê? Pode ser. A pessoa pode fazer. Sacar dinheiro, é um método. Ele pode ir no banco, sacar dinheiro, fazer uma matrícula, dentre outros. Beleza? Então a gente vai ver isso mais esquematizado. Bom, esquematizado aqui ficou bem mais claro. Eu sei que meu geral é minha classe. Contido na minha classe, eu tenho o quê? Meu objeto, que é o aluno. E meu objeto aluno, ele tem o quê? Tem seus atributos, são as qualidades que faz ele ser o aluno. E quais são essas? Eu vou ter um nome, onde eu vou ter meu tipo primitivo. No que é o tipo primitivo, só para me lembrar? São aquilo que você define suas variáveis. São tipo inteiro, são tipo double, float, string, booleano, assim por diante. Beleza, então eu vou ter idade, nome, altura e sexo. Cada um com seu tipo primitivo adequado para isso. E dentro disso tem um método. O método é o quê? É algo que o aluno pode fazer, o objeto pode fazer. Um exemplo disso é o quê? Realizar a matrícula. Então, o aluno, dentro do contexto ali, ele tem o método, ele tem a possibilidade de realizar essa ação, realizar a matrícula. E por fim, a gente chegou agora nos nossos últimos, os pilares do PO, que é o quê? A abstração representa simplificada de um objeto real, mostrado apenas em suas características, como a gente viu lá atrás. Abstração é o quê? Eu pegar algo do mundo real e começar a destrinchar, até ficar todas as partes mais importantes, relevantes, e colocar no meu software. Encapsulamento, restrição de acesso direto e alguns detalhes do objeto, protegendo os dados. Pronto. Isso aqui a gente já envolve toda a questão de segurança, onde através do encapsulamento eu consigo fazer com que o meu programa ele tenha uma segurança, só tenha acesso àquele que estiver dentro daquela classe. E a gente chega na herança, capacidade de uma classe herdar atributos e métodos de outra classe, evitando repetição de código. Como isso funciona? Pronto, o recurso do código é uma das grandes vantagens da programação orientada a objetos, a gente sabe disso. Muito disso se dá uma questão que é conhecida como herança. Pronto, essa característica otimiza a produção da aplicação em tempo e linhas de código. Beleza, e como isso vai funcionar? Vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar uma família. A família, pronto, ela vai ter uma criança, por exemplo, está herdando as características de seus pais. Os pais, por sua vez, herdam algo dos seus avós. E o que faz com que a criança também o faça. E assim sucessivamente. Beleza, então funciona como? Então funciona a herança é isso. Eu ganho características do meu ancestral e assim herdando. No código vai funcionar da mesma forma. Eu vou ter um código lá que ele já tem um, algo pronto. Por exemplo, eu sou uma pessoa. A pessoa sempre vai ter aqueles mesmos atributos: nome, idade, sexo. Então, toda vez que eu vou crachar um funcionário, o funcionário ele ainda é uma pessoa. Então, para eu não refazer todo esse objeto, eu herdo essas características dele. O que diferencia vai ser os métodos que cada um vai ter. Cada um vai ter sua função diferente. Porém, a herança sempre vai ser da classe principal, a classe mãe. Que é o quê? Meu objeto, pessoa. Beleza, continuando, a gente vai chegar no polimorfismo. O que é o polimorfismo? Pronto, ele é essencial para a programação orientada do objeto. Ele é chamado assim por quando sua natureza, a gente leva muito questão como a característica dos animais, que são capazes de alterar a sua forma. Ele lembra muito do camaleão, né? Ele tem essa capacidade de alterar o tom da sua pele para se enquadrar melhor no ambiente. Beleza. Essa ideia vem para a orientação a objetos como o quê? Vamos lá, os objetos filho herdam características e ações de seus ancestrais. Beleza, a gente aprendeu isso na herança. Entretanto, em alguns casos é necessário que as ações para o mesmo método sejam diferentes. Em outras palavras, o polimorfismo consiste em alterar a ação dos funcionamentos internos de um método herdado com o objeto pai. Então, como isso funciona? Então, basicamente, quando você vai herdando as coisas, você vai tendo modificações no processo. Através
desse pilar, você vai conseguindo enquadrar melhor isso e atribuindo assim um objeto real. Valeu, galera. Obrigado aí pelo momento. Espero que as próximas aulas complementem ainda mais essas falas que eu iniciei com vocês. Qualquer dúvida, vocês podem deixar um comentário ou entrar em contato. Obrigado pelo tempo.